Esse é o Mundo em Revolução e nós vamos falar agora sobre a situação em Israel, hoje dia 22 de janeiro de 2024, meio-dia aqui no Rio de Janeiro, 5 horas da tarde lá em Jerusalém, no momento que eu gravo esse vídeo. Mais uma vez, não tivemos nenhuma grande novidade em termos de áreas ocupadas aqui. A gente vê uma expansão aqui do controle israelense aqui no sul e também nessa região aqui de Al-Fuhari, em direção a Khan Yunis. Da mesma forma, aqui você tem uma alteração aqui que chama atenção, né? O fato de eles identificarem toda essa área aqui próximo de Al-Shat como não mais controlada por Israel, né? A gente sabe que está havendo insurgência de terroristas do Hamas aqui na região. O pessoal do mapa optou por dizer que ó, não tá mais controlando essa área aqui não, né? De qualquer forma, as operações continuam. Depois daquele túnel descoberto aqui, continuam as operações também em Khan Yunis. A gente tem também, mais uma vez, bombardeios aqui no norte, né? Os americanos e os egípcios estão querendo forçar Israel a encerrar essa guerra. Eu imagino que o principal motivo disso seja o problema da popularidade do Biden nos Estados Unidos, né? Os Estados Unidos apoiam Israel de forma aberta, o presidente Biden sempre ficou do lado de Israel. Infelizmente, uma parte do apoio do Biden lá no eleitorado é o eleitorado de extrema esquerda, que por algum motivo que eu sinceramente não consigo entender, apoia os terroristas do Hamas, né? É contrário a Israel. E isso está danificando as chances do Biden esse ano. Então está havendo uma pressão para encerrar essa guerra, mesmo que isso não resolva o problema do Hamas. O Israel quer resolver esse problema de uma vez por todas, destruir o Hamas completamente e para não ter mais esse risco, mas aparentemente, bom, vamos ver o que vai acontecer, né? O Netanyahu não está disposto a aceitar essa condição dada pelo Biden não, né? Vamos ter que falar também, infelizmente, do episódio do José Genuíno, que é um integrante lá do PT, um integrante de alto nível, já foi presidente do PT, muito próximo ao Lula, que falou uma barbaridade absurda, negócio de sugerir fazer boicote a Israel por conta da guerra na Palestina, boicote a negócios de judeus por conta da guerra na Palestina, para você ver como é que esse pessoal acusa os outros de nazista, mas eles mesmos adoram o nazismo, né? São absolutamente antissemitas, a base toda do nazismo veio mesmo da esquerda. Você pode até achar que nazismo não é de esquerda, mas que nasceu na esquerda, nasceu. Todos os líderes do nazismo e do fascismo eram de organizações de esquerda antes de fundarem os seus partidos fascistas e nazistas, né? Enfim, vamos falar sobre essa terrível fala do Genuíno também e a repercussão disso, né? Essa notícia foi sugerida por Lula Heiser, Descondenado do Inferno, Cruzeiro do Sul e várias outras pessoas. Obrigado aí a todo mundo que sugeriu notícias lá no nosso site, o wrevolving.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então, como a gente estava falando, teve aqui uma série de ações aqui em Israel, na Cisjordânia, né, uma série de confrontos, inclusive um confronto muito grande aqui próximo a Jenin, mas não teve nenhuma mudança significativa. Aqui na faixa de Gaza, novamente a gente tem os israelenses tentando o controle completo. Aqui no norte da faixa de Gaza parece que a situação reverteu. Os israelenses estavam dando o norte da faixa de Gaza como já controlado totalmente, coisa e tal, mas os terroristas do Hamas conseguiram infiltrar novamente novos terroristas. É possível que estivessem em túneis ou usando algum esquema qualquer, conseguiram infiltrar novamente, mas não é nada que vá ser problemático. Muito em breve isso vai ser resolvido, né? O grosso da preocupação continua sendo Khan Yunis. Acredita-se que os reféns estão em algum lugar por aqui, né? Israel já identificou túneis com celas, né? Foram esses túneis aqui. Esse vídeo é um vídeo maior que foi liberado pelo exército israelense. Eu acho que a gente não consegue ver ele todo, porque realmente é muito túnel, são muito grandes os túneis ali cavados pelos palestinos. É aquilo que o pessoal estava falando, né? Israel sabia que haviam túneis, sabia que era uma rede grande de túneis e coisa e tal, mas de fato parece que a quantidade surpreendeu até as estimativas iniciais que eles tinham. Deixa eu adiantar um pouco aqui para a gente ver. Olha só, a gente está aqui que agora que chegou na área onde ficavam os reféns, né? Aqui é a parte com banheiros e coisa e tal. Enfim, aqui eles chegaram nisso daqui.
nesse lugar em que estavam os reféns há algum tempo. Eles certamente foram movidos daqui. Foram movidos para onde? A gente não sabe. Podem estar em casas de palestinos, em casas de pessoas ali na área, ou podem estar em outros túneis, em outras celas, né? Eles continuam aqui com essa operação. Aqui é o vídeo da reportagem que foi ao ar sobre aquele túnel, né? O pessoal mostrando aqui as batalhas ali no sul de Israel. Deixa eu botar aqui para vocês ouvirem um pouco. With firefights in the distance. You can hear there, Israeli forces are battling Hamas militants just blocks away. In the basement of a nearby home, the entrance to what can only be described as hell below earth. So we're going down now 20 meters underneath the ground. Aqui é justamente ele mostrando o túnel, né, que eles foram lá, que encontraram os reféns, onde os reféns estariam, né, ou estiveram por algum tempo, né. Enfim, aqui uma nova reportagem falando sobre as batalhas que estão acontecendo hoje lá, continuam as batalhas ali na região, e hoje Israel encontrou uma grande fábrica de armas aqui, uma área com muitas peças. Vou mostrar para vocês aqui. קלאצ'ים, כל החלקים הרלוונטיים של הקלאץ', ממש בונים אותם פה. אפשר לראות פה רגע את כל הג'אז הזה. פה אפשר לראות גם מתחם של ייצור אולי בכל מיני מטענים במרחב. אפשר לראות פה את המחרטה היפה הזאת שמכינה את המרומים שנמצאים פה. מתחם לימוד של אגף. אפשר לראות פה הרבה עזרי אימון, קלאצ'ים של אימון, כיתה לכל דבר ועניין, כאן יושבים ללמוד, וממש ליד צמוד יש את כל המחרטות לייצור האמל"ח עצמו. Vocês viram, era uma escola e dentro da escola tinha uma fábrica de armas, um monte de pistola, de pedaço de pistola, de fuzil, de foguete, um monte de coisa ali identificado pelo exército israelense, né? Eles certamente vão destruir esse local, mas deve ter outros ali na faixa de Gaza, né? Aqui o pessoal do Hezbollah está dizendo que está com o dedo no gatilho, que se Israel ameaçar o sul do Líbano, né, que o Hezbollah vai responder e coisa e tal, e que o tapa na cara do nosso inimigo vai ser doloroso e coisa e tal. Eu tenho certeza, mas o de vocês vai ser doloroso também, né? Pois está havendo uma negociação, a gente já falou sobre isso antes, e continua uma negociação dos Estados Unidos com o Egito, querendo encerrar essa guerra, querendo parar a guerra, convencer Israel a fazer um acordo com o Hamas, devolver os reféns, só que as condições parece que não são boas, tá? Aqui no Instituto para Estudo da Guerra, eles falam inclusive sobre esse esforço de guerra aqui, ó. E, olha só, os Estados Unidos, o Egito e o Catar estão tentando forçar um novo plano de várias partes para acabar com a guerra entre Israel e Hamas, né? O plano aconteceria ao longo de um período de 90 dias, de acordo com o Wall Street Journal. O Hamas primeiro liberaria todos os reféns civis, em retorno por Israel liberar centenas de prisioneiros palestinos. Até aqui, eu tenho certeza que Israel não se opõe. Não é o ideal, é lógico, mas eles querem muito os reféns de forma que seria uma troca razoável. Aí começa o problema, né? Israel também tiraria suas forças do centro de população na faixa de Gaza e permitiria o movimento livre em toda a faixa de Gaza. Acabaria com a vigilância ali na região e duplicaria o fluxo de ajuda humanitária ali na faixa de Gaza, né? O Hamas iria liberar primeiro todas as mulheres, soldados israelenses, e então os corpos de reféns feridos para Israel no segundo estágio. E finalmente o Hamas liberaria todos os soldados israelenses com idade militar, enquanto Israel tiraria suas tropas da faixa de Gaza completamente. Um oficial egípcio disse que as partes estão considerando garantias de segurança para o Hamas e que isso teria uma formação de um fundo internacional para reconstrução da faixa de Gaza e coisa e tal. Mais dinheiro para esse pessoal, cara. Esse pessoal já vive de pedir dinheiro ao mundo. Um monte de gente manda dinheiro lá para os palestinos, achando que eles são os coitadinhos nessa história, quando não são, e o dinheiro acaba indo todo para financiar foguetes e armas, esse tipo de coisa, né?
Um absurdo isso. Enfim, o Netanyahu não está aceitando esse plano. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vocês sabem, os Estados Unidos têm um poder de pressão muito grande sobre Israel. Não é absoluto. Israel, se não quiser, não obedece. Mas a verdade é que muito da tranquilidade de Israel vem justamente da cooperação com os Estados Unidos. Então a gente não sabe até onde o Biden vai conseguir convencer o Netanyahu nisso daí. Eu espero que não convença nada. Eu espero que a posição do Netanyahu continue. A alternativa é acabar com o Hamas e ponto final. Nada além disso, né? E bem, os Estados Unidos têm um motivo muito forte para querer esse plano, porque, como eu expliquei para vocês, esse ano tem eleições lá nos Estados Unidos. Até aqui está tudo indicando que vai ser Trump e Biden. E o grande problema para o Biden é justamente que o Trump está muito forte e até o eleitorado do Biden alguma coisa tem se perdido. Por quê? Uma parte do apoio que o Biden tem é justamente do eleitorado de extrema esquerda lá nos Estados Unidos, que é significativo, muitos jovens, muito pessoal de universidade, coisa e tal. E esse pessoal está absolutamente desgostoso com o Biden por conta disso daí, né? Por conta da questão do Hamas. Eles apoiam o Hamas. Por mais que a gente tenha certeza que o Biden está certo nisso, tem que apoiar Israel mesmo, mas no final das contas a conta eleitoral para ele começa a ficar mais cara, né? E aí vamos ver o que ele vai conseguir com isso daí. Ele certamente está pressionando para parar essa guerra antes das eleições americanas. Vamos ver o que resulta disso daí no final das contas, porque o ideal para Israel seria realmente resolver esse problema agora, né? Bom, teve mais uma série de voos israelenses sobre o capital do Líbano, sobre Trípoli, né? Mas não teve nenhum ataque dessa vez. Talvez eles estivessem fazendo só alguma vigilância, ou então detectaram um alvo, mas não conseguiram atingir o alvo, enfim. Pessoal, não reparem nesse barulho, tá? O meu vizinho está fazendo obras aqui, e infelizmente esse barulho é muito grande, e é justamente na hora que eu gravo o meu vídeo de Israel que ele resolve fazer a obra dele, e eu não quero atrasar o vídeo mais, porque eu tenho outros vídeos para fazer. Então essa pancada que vocês estão ouvindo aí não é no celular de vocês, é aqui na minha casa, né? Acreditem, para mim é pior ainda ter concentração para falar com essa batida na minha cabeça, mas a gente vai sobreviver a isso, não tem problema não. Bom, então isso aqui, a gente já falou sobre o Instituto para o Estudo da Guerra, né? Que eles falaram sobre esse suposto acordo, não tem nada além disso daí. Bom, a gente tem uma informação sobre o Irã. Um soldado abriu fogo dentro de um quartel, matou 5 outros militares e fugiu, segundo a agência oficial iraniana, né? Eu não sei o que aconteceu exatamente, qual foi o motivo que levou o soldado a fazer isso, mas que bom, enquanto está matando iranianos, está excelente, né? O caminho é esse mesmo. O pessoal está trazendo aqui uma mensagem de um palestino, né? Falando assim, olha, do primeiro dia da guerra até hoje, a gente tem vivido um estado de choque constante, a gente não consegue se recuperar, não conseguimos entender por que isso está acontecendo, né? Como e por que isso está acontecendo. Eu vou dar uma dica, dá uma pesquisada no Google, 7 de outubro de 2023, vai te dar uma dica do porquê que isso está acontecendo com os palestinos, né? Nossas vidas foram mudadas de cabeça para baixo, e no início nós estamos começando a perder a esperança que um dia voltará ao normal. A expectativa do mundo é que não volte ao normal, não, pelo menos ao normal que era antes disso daí não vai voltar nunca, né? O que vai voltar é um normal sem terroristas ali na faixa de Gaza, sem o Hamas e outras instituições terroristas, né? Por que aconteceu isso? Olha só, é só dar um Google, 7 de outubro de 2023, você vai entender por que aconteceu isso. Bom, aqui tem uma coisa muito engraçada, né? O pessoal palestino criticando a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, dizendo que o plano aqui, olha só, isso mostra como a Arábia Saudita, a Jordânia, os Emirados Árabes Unidos e o Bahrein estão ajudando a furar o bloqueio causado pelos Houthis no Iêmen e coisa e tal. Tem caminhões com petróleo saindo de Israel e indo até aqui para daqui seguir por petróleo. E o Sal Mercogliano, que é da área de navegação, ele está falando aqui que é um absurdo, isso não tem nenhuma lógica isso daí. Você substituir 24 milhões de toneladas de petróleo que se movem via petroleiro naquela região por caminhão, meu amigo, isso é irreal. A quantidade de caminhão que você precisaria para transportar essa quantidade de coisa, não tem nem chance disso daqui, né? Precisaria de 66.301 caminhões por dia. 66 mil caminhões por dia.
Não tem nada, essa aqui é uma fantasia desse pessoal, não tem nenhuma forma de trocar petroleiro por caminhão, né? Bom, aqui tem um grupo de estudantes aqui de Justiça pela Palestina que fizeram um protesto na Universidade de Colômbia e estão abertamente apoiando tanto o Hamas quanto os Houthis, né? No canto deles aqui, ó. Presta atenção. Os Houthis nos fazem orgulhosos, né? Façam outro navio voltar e coisa e tal, né? Muito bacana. Eu fico imaginando se o pai dessa garotada aqui está satisfeito com o preço do petróleo aumentando, com o preço dos produtos aumentando, com a empresa fechando por falta de peças, né? Pois é, muito triste isso, né? Mas, para não deixar os Estados Unidos passar vergonha sozinho, o José Genuíno, que é um amigo do Lula, é um grande mentor do Lula, já foi presidente do PT, é muito próximo ao Lula. No momento ele não tem nenhuma função no governo, mas é alguém lá do PT muito próximo, e estava numa live em determinado momento e falando com as outras pessoas na live. Ele casualmente falou, não, a gente tem que fazer uma... Estavam falando do Magazine Luiza, porque o Magazine Luiza, que é uma empresa aqui no Brasil, ela criticou o fato do Lula ter apoiado a ação da África do Sul contra Israel. É um absurdo mesmo, gente. Não tem nenhuma lógica. Só a extrema esquerda que acha que existe alguma coisa de positivo no Hamas e coisa e tal, ou que Israel não está no seu direito de se defender contra esse pessoal, né? Mas na cabeça deles, não, é isso daí, o palestino tá lutando contra o opressor israelense, né? Olha, era exatamente o mesmo sentimento que motivou o antissemitismo na Alemanha, tá? Para quem não sabe desse detalhe, se você acha que os alemães não gostavam dos judeus por outros motivos, não. Eles não gostavam dos judeus porque na visão deles, era a fábula que corria naquela época, os judeus estavam oprimindo o povo alemão, estavam roubando dinheiro do povo alemão, e o povo alemão na época, entre a Primeira e a Segunda Guerra, de fato, passou muitas dificuldades, mas não por culpa dos judeus, né? Eles passaram muitas dificuldades primeiro, porque eles começaram a Primeira Guerra, e daí, quando terminaram a Primeira Guerra, né, teve o acordo lá que foi realmente muito prejudicial para os alemães, mas a culpa foi deles, eles que começaram a guerra, né? E também porque o governo alemão como um todo gerenciou mal a economia por ali, imprimiu dinheiro pra caramba, isso que causou todo o dano à economia alemã no período, né? Mas o governante falava o quê? Ah, não, a culpa é dos judeus. E aí é a mesma coisa que diz o pessoal aqui, não, que a culpa do palestino é dos judeus, os judeus que estão fazendo mal para os palestinos, né? E, de novo, é a mesma história, começa com o mesmo antissemitismo, não que judeus são opressores e coisa e tal, e aí, da mesma forma que aconteceu na Alemanha na época, né, eles propuseram um boicote aos judeus. Veja, eu acho que pessoas civis quererem fazer boicote contra quem quer que seja é direito das pessoas. Uma pessoa que, sei lá, por qualquer motivo religioso, sei lá, um árabe que não queira comprar numa loja de um judeu, cara, não é violento. De forma não violenta, tudo vale. Você vai lá e não compra. Pronto, é decisão sua. O problema do Genuíno é porque ele é um cara dentro do governo brasileiro. Aí você começa a ter uma coisa que é parecida com o que aconteceu na Alemanha nazista. Né? Que o governo incentivava esse tipo de coisa, o governo falava para as pessoas não fazerem negócios com judeus e coisa e tal, né? E tá o Genuíno aqui agora falando que é para não comprar em loja de judeu e não sei o que lá. Ele falou primeiro para não comprar no Magazine Luiza. Coitado da Luiza, viu? Eu falo para vocês, ela entrou nesse negócio de política, se ferrou. A Luiza Trajano, né? Porque ela apoiou a esquerda, então a direita começou a boicotar as lojas do Luiza, o Magazine Luiza. Agora ela tá fazendo um negócio que desagrada a esquerda, então agora ela tá no pior dos mundos, todo mundo boicota as lojas dela, né? Mas enfim, de novo, as pessoas individualmente quererem não comprar em determinada loja é direito das pessoas. Agora, quando um governo começa a falar isso, e o José Genuíno é do partido do governo, é muito ligado ao Lula, é muito próximo ao Lula, fala uma lambança dessa, realmente é uma coisa extremamente preocupante, né? A Conib, ela está repudiando a declaração de José Genuíno, que sugeriu boicote a judeus e coisa e tal. Lembrando, né, que justamente o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista contra a comunidade judaica alemã.
que culminou no Holocausto, né? A coisa foi cada vez piorando mais. Por quê? Porque o governo alemão fazia cada vez mais besteira, botava a culpa nos judeus e a coisa foi só nesse crescente, né? E levou à tragédia que a gente sabe que foi o Holocausto, né? Enfim, um absurdo esse pessoal da esquerda. Primeiro motivo para estar pedindo isso daí, né? Que absurdo é esse? É lógico que Israel tem o direito de se defender do ataque terrível que foi feito pelo Hamas ali, né? E o Hamas é os palestinos, pô. Os palestinos votaram no Hamas, ele ganhou a eleição lá. E por mais que Israel tente evitar perdas civis ali, algumas vão acontecer. É inevitável nesse caso. Culpa, tudo, 100% da culpa do Hamas, né? Para vir um idiota desse... No final das contas, eu falo para vocês, eu como alguém que eu me considero libertário, as pessoas me veem mais à direita, eu acho excelente que a esquerda fique agarrada no Hamas. Isso está queimando o filme deles num grau que eles não se tocaram ainda o tamanho do problema, que é o apoio desse pessoal ao Hamas. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like, isso ajuda o canal a crescer e a chegar para mais gente. Se não gostou, deixe o dislike e explique nos comentários como podemos melhorar. Comente também sugestões de temas que podemos trazer por aqui. Comentários insultuosos ou defendendo ditaduras e criminosos de guerra serão sumariamente bloqueados. Agradeço a compreensão. Se ainda não é inscrito no canal, considere se inscrever clicando no botão inscrever-se abaixo e marcando a campainha para todos os avisos. Se quiser ajudar o canal, veja no nosso site como você pode fazer isso.